Então, assim, para qualquer ecossistema dar certo, todo mundo tem que estar feliz. Então, isso é uma mudança interessante, porque antes não necessariamente o meu fornecedor estava feliz. Às vezes eu tinha práticas de espremer um pouquinho o fornecedor. E vamos falar a verdade, nós como consumidores também sabemos que às vezes a gente não era bem tratado e muitas vezes ainda não somos bem tratados como a gente gostaria, né? Mas, por exemplo, aí, nessa ideia de ecossistema, os dois lados têm que ser bem tratados. Então, eu vou ter que ter boa experiência do cliente final e também vou ter que ter uma boa experiência do vendor. Olá pessoal, começa aqui o Filó Podcast da Conexão. Nesse mundo tão transformador, cada hora tem uma estratégia nova, uma técnica nova, um aprendizado, enfim, em contrapartida, tanta coisa acontecendo que a gente não gostaria de vivenciar, infelizmente, né? Guerras, discussões, conflitos, enfim, né? Mas a gente tem que fazer o nosso da melhor forma possível e, né, dentro do nosso poder, né, de transformação, buscar levar o nosso conhecimento. Conhecimento assim, você recebe, transforma e devolve. Tudo bem, Habib? Como é que estão as coisas? Tudo ótimo, Habib, tudo certo, Habib. E ainda mais com hoje. Hoje é um tema, assim, eu sempre gosto dos temas aqui do Filó, não vou negar. Mas o tema de hoje também tem um gostinho especial, principalmente porque é um tema que, para mim, eu tenho buscado estudar cada vez mais. E quando a gente acha alguém bom que fala sobre o tema, a gente tem que aproveitar, né, Habib? Não tenha dúvida. E olha, sobre esse tema maravilhoso, tem gente fazendo bem feito, tem gente fazendo mal feito e tem gente que ainda não caiu a ficha de que tem que fazer, né? Então o tema é encantador, Habib. Quem é que está com a gente hoje? É isso aí, Habib. Antes de falar quem é ele, eu só queria dizer que eu conheci ele por meio do livro, que é o. Pois é, né, Habib? Mais alguém que eu tô conhecendo por meio dos livros, né? Eu conheci você, os livros me trouxeram isso, e agora mais um aí pra gente, que é o Carlos Caldeira. Eu li o livro dele recentemente, o Customer Experience Management. E é um livro muito legal, assim, o jeito que ele escreve. O Carlos, ele tem o tom de professor, ele sabe ser didático, ao mesmo tempo trazer temas muito interessantes. Então eu falei, cara, a gente precisa trazer esse cara para falar com a gente, né, Habib? E foi assim que veio a ideia de chamar o Carlos. O Carlos, ele desenvolveu um amplo conhecimento através de gerenciar o CX em empresas como a Ipsos, que é hoje a maior, acho que é a maior empresa de CX do mundo. A experiência do Carlos executiva é focada em gerenciar desempenho, Habib, tanto por meio de gerenciamento de KPIs, quanto da execução de estratégia. Ele acompanhou dezenas de clientes em seus esforços de implementação de estratégia e gestão de desempenho. Habib, esse é o nosso entrevistado de hoje, o Carlos Caldeira. Excelente. Carlos, que alegria tê-lo aqui, sem dúvida alguma, né? Já acompanho a tua carreira, a tua trajetória. Primeiro, parabéns por disseminar todo esse conhecimento, né? Nas aulas, em especial, né? Como um consultor de mercado, como autor também. Aliás, por falar de autor, vamos mostrar esse livrão aí, porque o povo tem que conhecer um pouco mais de perto essa obra, Customer Experience Management, Guia Prático de Experiência do Cliente. Seja bem-vindo, Carlos, e mostra para a gente esse livro. E pronto, vou dar para Aê, ver boa! o ângulo que apareceu aqui. Eu que agradeço aqui ao convite, tá, gente? Eu não conhecia, né, o Gabriel que fez a postagem lá no Instagram, né? Agora eu estou acompanhando o Gabriel. Acho que, aliás, até recentemente você pôs um outro livro, né, que eu nem conhecia, de jornada, Isso, é essa isso mesmo, semana, do Garp né? Capote, se eu não me engano. E aí a gente tem conversado, então satisfação tá aí com vocês, né? Um dia eu vou ter uma voz bonita assim, né? De quem já foi jornalista, quem trabalhou, né? No rádio. Um dia eu chego lá. Na próxima carreira eu chego a uma voz bonita. Mas por enquanto vocês vão ter que aguentar aqui. E eu que agradeço aí o convite, gente. Vai Estou à ser uma honra. disposição. Com certeza. E aqui a gente já começa pegando pesado. Biografia. Vamos conhecer essa história de vida do Carlos Caldeira. Conta pra gente um pouco, Carlos. Eu fiz administração desde criancinha, né? Então, ao contrário de outros que mudaram de profissão, eu fiz administração na USP, fiz MBA na New York University, obviamente nos Estados Unidos, né? Em Nova York, e fiz doutorado em estratégia aqui na FGV de São Paulo, tá? Sou consultor desde que eu terminei o MBA. Agora eu vou entregar a minha idade, né? Anos 2000, tá? Então faz um bom tempo aí. E fui intercalando, né, essas questões de ser consultor, principalmente de estratégia, no começo.
e ser executivo. Fui executivo de empresas de startups de automação, por exemplo, de call center e outras coisas relacionadas à experiência. Depois voltei para a consultoria e aí fui para a Ipsos. Ipsos é uma empresa, né? Uma empresa originalmente de pesquisa, mas que hoje tem uma prática muito grande também de gestão de experiência do cliente, né? E eu sou também professor do INSPER, onde eu leciono principalmente estratégia, planejamento estratégico, execução da estratégia e customer experience e aí as matérias relacionadas a esses dois aí. Tá bom? Excelente. Parabéns, maravilha, muito bem. Sensacional, né, Rabino? Carlos, sem dúvida alguma, esse seu tema é fantástico, encantador, né? E, sem dúvida alguma, a gente tem aprendido cada vez mais. Agora, eu biografei dois grandes varejistas do Brasil, né? Samuel Cas Bahia e o Mário Gazin, do Grupo Gazin, enfim, uma rede muito grande também, né? E eles ficaram desse tamanho chamando o cliente de freguês. Ele Uhum. vai voltar a ser freguês ou daqui para frente é só cliente? Depende. Eu acho que, né, essas questões de como chama ou como não chama, elas são muito interessantes, né? Mas eles dois estavam com a razão, né? O que a gente quer e quer cada vez mais é que o cliente volte a comprar e que ele compre cada vez mais com a nossa empresa, né? Essa literatura aí de experiência do cliente ou de retenção do cliente, né? Acho que no passado ela tinha um outro nome, a gente chamava de fidelização, né? Então acho que é importante aí para o ouvinte de vocês também. Nada disso é novo, viu, gente? A gente está falando desses negócios há 40 anos. Só que aí tem algumas mágicas interessantes, né? Às vezes a gente falava a mesma coisa, mas era com outro nome e não pegava, e a gente tentou um outro nome e não pegava, e aí finalmente agora pegou quando a gente chamou de experiência, né? Que é basicamente, né, essa ideia de dar um bom atendimento ou dar uma boa experiência, até mesmo antes dessa pessoa ser o seu cliente, né? Então é interessante a gente pensar numa experiência da compra, né? Quando eu estou pensando em comprar, ou tô só considerando, ou estou aí num shortlist, e depois, né, que essa pessoa vira, eu vou chamar de cliente, né? Então eu chamo de cliente mesmo, e eu quero que ela fique muitos anos como meu cliente, e eu quero que, se possível, ela compre cada vez mais categorias de produto que eu ofereço, né? Isso sempre foi muito importante, mas a gente tinha um foco muito maior em produtos no passado, né? Então, o marketing era muito mais voltado a produtos, e serviços eram meio patinho feio das empresas, né? As empresas, né? As grandes empresas gastavam um baita orçamento, perdão, em produto e serviço, falava, depois a gente pensa no serviço, depois a gente vê, né? E aí a grande verdade é que com essas questões de tecnologia e da possibilidade da gente fazer grandes serviços digitais que são altamente escaláveis, caiu a ficha que talvez o futuro esteja. Estou dizendo que o produto não vai existir, hein, gente? O produto vai existir, mas provavelmente uma parcela cada vez maior da economia vai ser serviços. E serviços escaláveis, de novo, eu quero que o cliente seja fácil para ele comprar, número um, então tem que ter uma boa experiência de compra, que a experiência de uso seja boa, então ele fique muitos anos comigo, e eu quero que ele compre cada vez mais serviços comigo, em vez de comprar dos concorrentes, e com isso eu aumente o meu valor no futuro. Então é disso aí que a gente está falando primordialmente, se a gente olhar para os resultados que a gente quer, né? Sensacional. Habib, eu estava lembrando aqui, né, recentemente, eu estou lendo um livro que ainda não lançou no Brasil, acho que vai demorar um pouco, que é o Clients, enfim, é um livro focado para escritórios de advocacia, mas focado no que eles falam de cliente-centrismo, né, o do client-centric, Isso. etc, etc. Mas eu fiquei lembrando, né, cara, isso que é bacana, porque tanto faz o nome, né, bem entre aspas, né, com quanto que o cliente seja bem atendido e ele se identifique com esse nome que ele está sendo chamado. Por exemplo, se a gente olhar a Disney, que é o caso clássico, eles chamam de guest, né, de convidado, Uhum. de nosso, e os, de convidado mesmo, né,
e a parte dos funcionários deles eles chamam de elenco. Enquanto ali para o médico não vai ser o cliente, vai ser o paciente. Talvez para os advogados vai ser o cliente, mas tanto faz o nome, né? Com quanto que a gente acesse para quem está vendendo, né, Carlos? Eu não sei se você partilha da mesma ideia do que eu já comecei errando aqui. Não, eu acho que o nome, em suma, né? O nome faça o melhor nome para a sua realidade, né? Acho que o que você está falando é o do Newton, não é isso? O Isso mesmo, Matt. Client Centered Law Firm, né? Isso mesmo. Eu já li também, excelente esse livro, né? Então, essa é uma outra preocupação interessante, né? As empresas de law, né? As empresas de direito aí, dos advogados, estão muito preocupadas, porque eles tinham um modelo, né? Justamente isso que esse livro fala, que era muito focado em o próprio sócio, né? Que era o vendedor dessas empresas. E eu não tinha área de marketing, eu não tinha área de vendas, e era muito focado aí na figura desses sócios, né? E aí, de novo, né, com essa questão de tecnologia, de escalabilidade, de outras coisas, eles estão vendo que talvez eles precisem. Então, eu já fiz duas ou três propostas exatamente sobre isso, empresas de advocatícias que querem estabelecer áreas de vendas, áreas de experiência do cliente e querem ter uma área de marketing analítico. Ou seja, está Ah, todo mundo agora finalmente, acho que convergindo para essas questões, né? Uma outra confusão que dá também que a gente tem uma outra figura aí, né? Que acho que muito falada e, na minha singela opinião, pouco conhecida ainda, que é o tal do ecossistema, né? Então, todo mundo diz que quer ser um ecossistema. Eu tenho dúvida se todo mundo que fala que quer ser um ecossistema, de fato, estudou com afinco essa questão, mas é de novo, né? Então, se for um ecossistema de dois lados, e aí, perdão pelo monte de jargões que a gente vai falar, viu, ouvinte? Mas a administração, ela adora falar em jargão e, particularmente, a experiência do cliente, porque está também envolvendo tecnologia, tem um monte de jargão para falar, né? Mas então pensa aí no Mercado Livre, né? Mercado Livre, eu vou juntar lá vendedores, que o Mercado Livre vai usar uma palavra específica para isso, chama de vendor, tá? E vai juntar os clientes finais, eles chamam de clientes, né? E que é um outro jeito de eu também alavancar serviços, né? Eu alavancar serviços através de ecossistema. Qual que é a ideia aí? Quanto mais gente estiver vendendo, quanto mais gente estiver comprando, maior vai ser a possibilidade de dar negócio, e isso vai exponencialmente crescendo, né? E aí eu tenho um potencial de lucratividade enorme. Tá aí, né? A Amazon fez isso com muita maestria, o Mercado Livre fez isso aqui com muita maestria, a Magazine Luiza tentou e, de certa maneira, não conseguiu ainda, né? Uma série de outros players estão tentando fazer isso agora, né? De outras empresas. por Mas curiosidade, esse é isso o, é aquele termo, desculpa, por curiosidade, é aquele termo que eles usam do flywheel, seria isso? ele não é necessariamente o flywheel, mas ele tem um flywheel, tá? Entendi. Teoricamente é uma empresa super escalável, tá? Exponencial, como o pessoal do flywheel diria. E aí, ó, ouvinte, mais uma palavra em inglês desnecessária, né? Mas ó, é a alavancagem. É Flywheel isso quer dizer mesmo. alavancagem, né? Mas esse é um bom exemplo, né? Porque eu vou ter que, para esse ecossistema dar certo, é, então, assim, para qualquer ecossistema dar certo, todo mundo tem que estar feliz. Então, isso é uma mudança interessante, né? Porque antes não necessariamente o meu fornecedor estava feliz. Às vezes eu tinha práticas de espremer um pouquinho o fornecedor. Às vezes eu não tratava o fornecedor como um rei. E vamos falar a verdade, nós como consumidores também sabemos que às vezes a gente não era bem tratado e muitas vezes ainda não somos bem tratados como a gente gostaria, né? Mas, por exemplo, aí, nessa ideia de ecossistema, os dois lados têm que ser bem tratados. Então, eu vou ter que ter boa experiência do cliente final e também vou ter que ter uma boa experiência do vendor, tá? Que é uma experiência. E aí, o vendor é cliente? E aí fica nessa definição. Cara, é um participante do ecossistema,
Então, a experiência dele tem que ser boa, a experiência do cliente final tem que ser boa, a experiência da sociedade com a minha empresa tem que ser boa. Então, no final, acho que caiu a ficha que talvez as empresas não tratassem todo mundo como elas deveriam tratar, né? E tem várias coisas aí acontecendo em termos de colaboradores, em termos de clientes, em como é que eu vou desempenhar via ESG e uma série de outras questões aí. Eu acho que é parte de um movimento maior aí que a gente acho que está indo na direção correta. Perfeito. E Sensacional. dentro desse conceito muito interessante que você traz, né, do ecossistema, né, realmente de ganha, 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 ganha de todo lado, né? Ou seja, todo mundo tem que estar feliz com isso, né? Quanto mais antiga uma marca, quanto mais consolidada uma marca, é mais difícil de trabalhar esse conceito? Sim e não. Vamos lá para porque eu digo sim e não, né? Então a gente tem dois conceitos aí, né? Um é uma marca mais antiga provavelmente vai ter mais recursos, tudo bem, né? Então eu vou ter mais recursos financeiros, talvez eu tenha mais recursos tecnológicos mesmo, seguramente eu vou ter mais funcionários com experiência e uma série de coisas, tá? Então, se eu olho na questão de recursos, as marcas mais antigas vão ter mais vantagens, tá? Aonde que as marcas mais antigas vão ter desvantagens? Número um, se eu não tinha aí eu vou chamar de cultura, né? Mas eu estou usando cultura talvez de uma maneira errada, como a gente usaria na literatura, né? Mas se eu não tinha um mindset, olha lá, mais uma palavra em inglês, né? Se eu não tinha uma cultura, um mindset centrado no cliente, se eu não tinha processos voltados ao cliente, se a tecnologia era boa para mim, mas não era necessariamente boa para o cliente, e assim por diante, às vezes é mais difícil da empresa mais antiga mudar esse jeito de ser, né? Ou seja, é mais difícil eu desaprender para aprender de novo. Tá. E uma coisa que tem ficado muito clara agora, né, é que quase toda nova startup, né, essas empresas mais jovens, muitas vezes voltadas à tecnologia, não necessariamente, mas muitas delas já nascem com a ideia de que tem que ter uma boa experiência do cliente, né? Então, às vezes, essa nova é mais fácil ela nascer, que ela já nasce com o ideal mais pronto, enquanto as empresas antigas, elas podem até ter ficado grandes, mas não necessariamente eu tinha uma boa experiência para o cliente, né? Ou tive em alguma época e agora ela ficou desatualizada, assim por diante, né? Então, a gente chama isso aí de o desafio da ambidestria, né? Como de ter as duas mãos. A empresa antiga ela tem ao mesmo tempo que cuidar do negócio antigo dela, enquanto ela vai transformando no novo. E esse balanço, às vezes, é muito difícil de atingir, né? Se eu não ponho investimento no novo, o novo morre. Se eu ponho investimento demais no novo, o antigo morre e aí eu quebro antes do novo funcionar. E essa é uma das vantagens da empresa startup. Eu não preciso cuidar do velho, né? Eu só cuidando do novo, mas é uma eterna luta para ir conseguindo financiamento, né? Então, não sei se já trabalharam em startup aí, o pessoal que está ouvindo, mas o dinheiro acaba toda semana, é uma coisa emocionante realmente, mas eu não preciso preocupar com esse legado, né? O que eu vou fazer com esse legado? Pensa, por exemplo, que talvez eu tenha que ter pessoas totalmente diferentes do que eu tive até hoje. Verdade, verdade. E imagina como isso é penoso, né? Eu tenho que falar com uma pessoa lá que me ajudou há 30 anos. Algumas eu vou conseguir retreinar, algumas eu vou conseguir transformar, mas tem outras que não vão conseguir, E na né? Então luta para imagina. manter a cultura organizacional também, né, Carlos? Dentro disso tudo aí, né? Com essa chegada, com essa miscigenação, né? Então, mas aí é uma questão boa, né? Eu quero manter a cultura ou eu quero mudar a cultura, né? Às vezes eu Exatamente, quero mudar a cultura também, né? Então, exatamente. tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Então, você imagina aí, acho que o melhor exemplo eu trabalhei já na indústria automotiva, né? Trabalhei na Ford há muitos anos atrás. E veja como esse pessoal aí está sofrendo para correr atrás das marcas novas, como Tesla, como BYD, como todas as chinesas, né? Que já nascem aí numa ideia diferente. A Tesla bem estudado, a BYD também com uma outra ideia. Então veja
como são, às vezes, são competências diferentes. Essa que é a verdade, né? Sabe o que é engraçado? Acabei de lembrar. Acabei não. Sempre que eu falo esse termo, eu lembro da frase do Ford, né? Olha, você pode escolher qual carro quiser, contanto que seja qual cor você quiser do carro, contanto que seja preto. E aquilo, naquela época funcionava, né? E tava bom, era o que tinha, não tinha o que fazer. Mas mudou, né? É gozado como ainda algumas empresas, de todos os tamanhos, ainda às vezes continuam com essa mentalidade. Olha, o meu serviço é muito bom, não quer, beleza, vai procurar outro lugar. E, Carlos, eu queria que, se você pudesse falar para a gente, o Customer Experience, ele é só para essas empresas que têm dinheiro para investir nisso? É para a empresa que está começando e vale a pena? Obviamente que não é que você vai falar que vale, acho que imagino que vai falar que vale a pena, mas eu É, queria saber a sua opinião sobre isso. Precisa ter dinheiro para começar ou você pode começar devagar? eu acho que você pode começar devagar, né? Obviamente, existe, aí eu acho que é importante a gente falar, lembra que eu falei que há 40 anos a gente está falando que é para as empresas fazerem isso, e até então a gente não conseguia muito bem fazer, por quê? Porque não tinha tecnologia, era difícil medir as interações com o cliente, era tudo manual ou em papel, né? Não sei qual que é a idade aí do nosso ouvinte, né? Mas ainda tem coisas em papel hoje acontecendo para cá e para lá. É, então, dá para começar com pouco dinheiro? Dá para começar, tá? Principalmente por quê? Porque o jeito mais fácil de definir o que é uma empresa centrada no cliente, que é né, uma dos jargões aí que o Gabriel já trouxe, né? E já tem uma definição antiga aí, mas uma das definições melhores que apareceu mais ou menos em 2010 é a seguinte: antigamente eu ia, fazia o meu produto e aí eu ia achar cliente. Tudo bem? Então a gente quer aos poucos que isso mude. Eu vá, acho os clientes, entenda o que eles querem, decida quais daquelas coisas eu posso fazer, e se eu puder fazer um produto que atenda a vários, e aí eu vou fazer o produto. Né? Obviamente, eu estou exagerando e simplificando enormemente o processo aqui, mas isso é uma medida extremamente importante para saber se sua cultura de fato está começando a ficar centrada no cliente. Né? Quantos produtos a gente lançou sem perguntar nada para o cliente? E acontece todo dia. Eu já tive clientes que a gente combinou, olha, então vamos mudar a cultura? Vamos. Né? Então, gente, eu não estou falando mal do meu cliente, é um exemplo só de como é difícil, às vezes, a gente mudar a cultura. Né? Então, nunca mais vamos lançar um produto sem falar com o cliente. Prometemos? Prometemos. E aí deu 2 semanas, a gente lançou um produto sem falar com o cliente. Né? Os processos antigos ainda continuam funcionando, apesar da gente ter o desejo de parar. Né? Então, assim, a mudança ela é com pequenos passos e é de longo prazo. Essa que é a verdade. Mas acho que acabei não respondendo a sua pergunta, Gabriel. Dá Não, para mas a tua começar? resposta foi muito mais legal que a minha pergunta. Não, mas ela é importante. Ela é importante. Porque até mesmo do jeito que eu escrevi no livro hoje, eu estou querendo reescrever. Porque no livro parece que é só coisa de empresa grande. Até porque a maioria da literatura e os casos de sucesso são Sim, casos de sim. empresa grande. E a gente tem muita gente que vem nos nossos cursos que são empresas que não têm tantos recursos. E dá para fazer? Dá para fazer. É justamente aquela questão que a gente sempre falou e nunca ninguém soube muito bem de onde veio, né? É mais fácil vender para alguém que já é seu cliente do que conquistar um cliente novo. E aí o número de vezes que era mais barato variava, né? Um falava que era 5, outro era 50, etc e tal. Então, só por esse fato, se você for pequeno, eu apostaria que você não tem muito dinheiro de marketing. Concorda? Então, você atender bem, e se o atender bem custar 5 vezes menos do que marketing, que é um número que talvez seja mais próximo do real, a gente não tem certeza, varia muito de empresa em empresa, talvez seja o jeito mais fácil de você fazer marketing. É você tratar bem o seu cliente e ele voltar e trazer um amigo com ele. Né? Então, a gente começou agora a desenvolver medidas para isso, e é uma alavanca muito poderosa, para falar a verdade.
Muito interessante. Eu Exato. assisti recentemente, Carlos, uma palestra do João Branco falando, né, sobre o McDonald's e tudo mais, e trazendo o caso do McFish, né, que deu prejuízo a vida inteira, né? Tiraram de linha e depois, né? Eu não quero comer, mas eu quero ter lá no cardápio, né? Quero ver ele lá, né? De vez em quando, né? Então teve esse retorno aí, relâmpago, né? Agora, tudo que você trouxe aqui como uma aula de mercado, né? Eu, assim, escrevendo justamente esses livros, eu me lembro que, assim, pelo que eu constatei, depois até me corrija se eu estiver errado, a indústria mandou por um bom tempo nesse mercado, né? Do tipo, olha, você vai comprar a grade que eu quero, do jeito que eu quero, empurra para o teu cliente assim. Aí, depois foi a vez do varejo, né? Falou, peraí, eu vou comprar o que eu quero, que me dá a melhor rentabilidade, e vou vender para o cliente o que eu desejo, né? Ou seja, toda essa revolução, porque depois essa vara de condão passou para as mãos do cliente, né? Ou seja, você vai comprar, você vai produzir o que eu quero, você vai vender o que eu quero e eu vou comprar do jeito que eu quero. Toda essa revolução veio justamente pela força que o cliente passou a ter no negócio. Eu acho que, Elias, acho que são vários fatores, né? Então, um fator é a transformação tecnológica e digital, tá? Esse é uma transformação que permitiu com que a gente, de fato, começasse a ouvir o cliente e entender o cliente, né? Vou usar o exemplo do McFish, e eu só li sobre ele, não estava lá, né? Mas provavelmente quem tirou o McFish de linha tirou ele na maior das boas intenções. Claro. Mas talvez ele me disse errado. Talvez ele só me disse quando o cliente vinha comprar o McFish e quantos McFishes ele jogava fora, por exemplo. Claro. Com mais tecnologia, eu começo a medir o quê? Esse cliente de McFish, quantas vezes ele volta versus os outros tipos de cliente, né? Se eu tirar o McFish, eu vou perder essas outras voltas dele, né? E o clamor parece indicar que foi isso mesmo, né? Tem uma outra questão também que é muito importante, que é, de novo, né, o serviço cada vez mais importante, né? Então, as economias ricas cada vez menos preocupadas com indústria, né? Até porque eu tenho a China para fazer para eles, e cada vez mais voltando as suas economias para serviços. Isso é um fenômeno que a gente vê há décadas já. E tem um que você falou, né? Quer dizer, o desenvolvimento desses canais direto com o consumidor, canais diretos com o cliente, né? Então, enquanto eu tinha o varejista, o cliente talvez não tivesse tanto poder. Mas agora existem, né? Então, com o e-commerce, eu tive contato com outros fabricantes que eu não tinha, número um. Surgiram novos modelos de negócio, né? Chamados DTC, direto ao cliente, em que várias dessas empresas tentam sair dos varejistas e ir direto ao cliente, tá? E note que mesmo para o fabricante é melhor, né? Porque às vezes ele perde uma parte da informação quando ele vai para o varejista e se ele não tem um bom acordo com o varejista, né? No DTC, eu mesmo faço, né? Então, o melhor exemplo do DTC é uma empresa chamada Amaro. Vocês já ouviram falar? Uma empresa de moda feminina que agora, né? É aquele exemplo ruim, né? Porque estava em RJ agora, mas é parte desse exemplo, né? Eu mesmo faço a calça, eu mesmo vendo direto, e com isso eu sei o que eu tenho que arrumar naquela calça, até que depois de 3 ou 4 loops desse, eu sei exatamente a calça que vai servir para minha cliente, tá? Por que a Amaro quebrou? Porque era uma empresa de nicho, né? Na pandemia, empresas de nicho sofreram muito, empresas pequenas sofreram muito, empresas grandes tiveram bem mais facilidade para sobreviver, né? Então, eu acho também que tem essa questão dos canais diretos, né? Agora, vai ter sem canal direto? Não sei. A Nike está indo muito mal agora porque decidiu apostar nos canais diretos. E aí o consumidor resolveu voltar a comprar tênis na loja. É verdade, verdade. Então, é tudo uma resposta certa? Só tem uma resposta para todo mundo? Eu acho que longe disso, né? Mas quanto mais eu ouvir o cliente,
quanto mais eu ficar bravo quando o cliente for mal atendido, quanto mais eu ficar inconformado quando o cliente reclamar, quanto mais de fato eu olhar os dados que o cliente já me dava de graça, mas eu não olhava, para melhorar o meu serviço e melhorar o meu produto, maior a chance de eu ser muito bem sucedido. Então a gente agora está com, como eu digo, né, a faca e o queijo na mão, finalmente para fazer esse loop que a gente há 50 anos já falava que a gente deveria fazer em termos de gestão. Agora a gente tem tudo in-house, né? Ou tudo na mão, não in-house necessariamente. Cara, você começou a falar que pra gente já veio um monte de ideia na cabeça. Lembrando das aulas, eu fiz aula no MBA em gestão empresarial, daí teve uma aula de transformação digital com o Leonardo Machado, gente boa pra caramba, da Ernest Young. Eu lembrei exatamente dessa aula que ele falava sobre isso, porque às vezes a gente está falando de experiência do consumidor, ou como quiser chamar, tudo mais, customer experience, tudo, ou do experiência do Uhum. cliente, tantos outros nomes. Mas no fundo a gente está falando da sustentabilidade do negócio, né? Não é um negócio para enfeitar a experiência do consumidor, mas é para conseguir manter, né? Então eu acho que quando você traz isso é tão bacana, porque eu estava pensando aqui, hoje, sei lá, na parte de marketing de serviços ou assunto, tem pouca coisa sobre marketing de serviços, né? A gente vê, tá desenvolvendo mais, mas ainda a gente vê pouca coisa. Mas enfim, eu estava lembrando aqui, eu tenho, sei lá, dois cartões de crédito. Detesto ter cartão de crédito, odeio. Queria ter só um, mas eu não consigo ter só um porque um dos bancos que eu tenho é digital e ele não dá o que o cartão físico dá por uma série de coisas. Mas toda vez que eu vou lá no banco físico, você veja isso. O meu cartão lá do físico, eu fui lá e beleza, tenho esse cartão físico. Eu perdi esse cartão físico. Eu fui Sim. lá no negócio, como que você faz para pedir um cartão físico? Você tem que ir no negócio físico. Já foi um parto você ir até lá para abrir o cartão, que não faz o menor sentido na minha cabeça. Eu já falei pro gerente, eu não quero tal, 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 eu só quero tal conta. E aí eu cheguei lá, eu não recebi o cartão. Mas eu falei, você quer saber? Eu nem uso o cartão dele, só tenho porque eu preciso ter para um determinado conta, eu só preciso ver se está tudo certo. E os caras não me entregaram. Só que eu tô com tão puto, tão bravo com o negócio, que eu falei, eu não vou voltar lá. Agora, o meu outro banco digital, eu perdi uma vez, eu falei, puta, perdi o cartão ou furtaram, sei lá, e mandou no dia seguinte, não me cobrou taxa, não me veio, falou, ó, tem mais alguma coisa que a gente pode ajudar? Você quer que você olhou isso daqui, tal, tal? Me tirou a dor de cabeça. E tudo bem, o banco que é físico ainda tem muito chão pela frente. Pode ser que tenha muito chão pela frente, pode ser que até dure mais que o digital. Mas quando a gente pensa nisso, e eu acho que isso você traz tão bacana, a gente está falando da sustentabilidade do negócio a longo prazo. Exato. Então, sei lá, eu só lembrei disso. Eu queria saber, Carlos, para quem ainda está começando com a experiência do cliente, está querendo implementar isso, se você teria algumas dicas para dar para quem está começando o seu negócio e já está com essa preocupação. Não estou falando de startup, pode ser startup também. Mas alguém que está, sei lá, abriu uma quitanda agora, abriu um mercadinho, que seja, dá para eles pensarem nisso? Se eu pudesse dar umas dicas para esse pessoal que está ouvindo a gente? Ou o escritório de advocacia, que o pessoal que acabou de abrir também, pô, vamos dar esse serviço, principalmente que eu já vou aproveitar as dicas suas. Então, vamos pegar um exemplo de escritório de advocacia, acabou de abrir, dois sócios jovens, fala, não, a gente quer mudar o jeito de tratar os clientes, mas eles nem sabem por onde começar. Que dica que você daria? É. Acho que a gente pode ter várias dicas, né? Mas eu gostei do exemplo que você trouxe, que eu acho que também amarra com o que o Elias falou lá atrás, né? Dá para empresa nova começar com isso? Nubank, gente, vamos falar a verdade? O Nubank só existe porque durante décadas os bancos, desculpa, bancos antigos, eu sou cliente de um banco antigo, ok? Mas eu vou falar a verdade, vocês não deram um bom atendimento para gente, né? E durante tanto tempo vocês não deram um bom atendimento para gente que conseguiu surgir um banco sem dinheiro e foi fazendo aos poucos, e foi fazendo aos poucos, e hoje que todos os outros bancos, né? Deve valer mais, está exagerado o valuation, de qualquer maneira, está aí, né? Então é um típico mercado que ninguém era muito bem atendido, né? Seguro é um mercado que acho que talvez tirando uma que é muito famosa, Porto Seguro, a maioria, né, ninguém fala assim com com felicidade, né, do seu seguro. Farmácia costuma ter uma nota muito baixa, telefonia costuma ter uma nota muito baixa, tá? Mas aí, só antes de responder, não esqueci a sua pergunta. Uma coisa interessante é o seguinte, né? Para a gente ver como vale dinheiro. Eu sou Vivo, tá? Então eu nem perguntei se a gente pode falar o nome das marcas, mas eu acho que é melhor para falar, né? Pode sim, pode sim. Zero problema.
E provavelmente a nota da Vivo não deve ser muito alta, tá? As pessoas têm muitas reclamações das telecoms. Mas se você pega a perda de clientes de telecoms, você olha lá no balanço da Vivo, você vai ver que em 10 anos a Vivo diminuiu pela metade a perda de clientes. Tudo bem? Que era algo como 3% ao mês e agora foi para 1,5% ao mês. Esse negócio vale 10 bi ao ano, gente. Você sair de 3% ao mês e ir para 1,5% ao mês. Obviamente, se você for uma empresa pequena, ela vai valer menos. Mas aí a gente já começou a falar de números interessantes, né? Então, se você está começando, número um, você vai ter que provar que esse negócio funciona, né? E a grande dificuldade aí da experiência do cliente é que você vai fazer o investimento hoje, mas esse cliente vai ficar mais tempo comigo daqui a 1 ou 2 anos. Então, uma das grandes dificuldades é que eu invisto agora e só vou ver o resultado lá na frente, tá? Então, o que a gente recomenda para empresas menores? Mas sempre tem uma parte da experiência que é horrorosa em qualquer empresa e todo mundo sabe que ela é horrorosa. Ou as pessoas não conseguem navegar no site, ou elas não conseguem fechar o contrato, ou elas não conseguem receber o cartão, como o Gabriel falou, ou eu não consigo pagar a conta, ou se eu tenho uma dúvida, eu vou ligar no call center, é 5 horas de call center. Eu tenho aqui aí eu não vou mostrar porque eu vou falar mal, mas eu tenho uma empresa aqui de ticket, que eu tenho 10 meses de ticket no cartão, porque eu não consigo usar o cartão faz 10 meses, né? Então, sempre tem um pepino para resolver. Então, você vai começar, resolva um pepino pequeno, que todo mundo sabe que existe e que, quando você resolver, vai chamar a atenção. Não é isso? Isso pode valer para empresa pequena e pode valer para empresa grande, né? Aí com seus tamanhos relativos de problema. Feito isso, você já vai conseguir chamar a atenção, talvez você chame algumas pessoas para o seu lado. Agora, o segundo passo é falar: bom, gente, se de fato a gente fizer isso, e hoje a nossa perda de clientes é X, e se a gente diminuir ela em. E aí você faz uma análise que a gente chama de análise de sensibilidade, né? Se eu diminuir em 10%, quanto vale? Se eu diminuir em 20%, quanto vale? Se eu diminuir em 30%, quanto vale? Aí você vai ver o número e você vai ficar espantado quão grande é o número, né? Aí você já pode falar: olha, para economizar isso, a gente vai precisar investir nisso. Essa aqui é a grande verdade, né? E o que precisa acontecer? Precisa, de fato, mudar a cultura. A gente precisa querer falar com os clientes. A gente precisa ficar bravo quando o cliente não é atendido. A gente precisa fazer alguma coisa em relação, né? Um outro jeito de começar, que eu sempre sugiro: garanto que a maioria das empresas existentes tem anos e anos de reclamação lá, que está lá no call center, ou está no Reclame Aqui, ou está nas redes sociais. E vamos falar a verdade, não é todo mundo que faz alguma coisa com essas reclamações, né? Vocês vão de concordar comigo. Esses dados valem ouro. É. Tudo bem? O cliente já te falou que está errado. Eu não preciso contratar a consultoria mais famosa, eu não preciso fazer isso. Eu talvez precise pegar 1, 2 anos de todas essas reclamações, sentar, olhar, gente, falar: ó, tá aqui, ó, essas são as piores. Mas isso é difícil de mudar. Mas, pois é, mas o cliente gostaria que a gente mudasse. Mas e se eu não mudar? Se não mudar, vai ter tanto de perda de cliente, que a gente já sabe. Quanto que vai ganhar? Não sei, mas vamos tentar? Vamos fazer essa primeira? Vamos ver o quanto que a gente deixa de perder de clientes e vamos ver se vale a pena ou não, né? E a gente tem o número de outras empresas que já fizeram essas coisas. De novo, vou falar o número da Vivo: 10 bi por ano é o que vale esse número para Vivo. Tudo bem? Qual é o seu 10 bi? Não sei, mas com certeza vai ser uma grana razoável, né? Ou você vai diminuir o marketing, ou você vai precisar ter menos pessoas em vendas, ou você vai ter menos pessoas ouvindo reclamação. Tudo isso dá para quantificar.
Eu não vou saber exatamente quanto é, mas eu vou ter uma baita de uma noção do que está acontecendo, né? E qual pode ser a alavanca para isso. Sensacional. Sabe que, Habib, eu lembrei de um exemplo que me falaram, eu esqueci o nome do aeroporto, mas você já deve ter ouvido esse exemplo. Do aeroporto, sei lá, é um dos maiores aeroportos do mundo, mais bonito, é algo prêmio assim. E lá eles estavam tentando melhorar a experiência do cliente. E o lugar que tinha a pior experiência do cliente era da imigração, se eu não me engano. Porque né, eu não sei se Uhum. era a pessoa da imigração ou alguma coisa assim, que era quando o pessoal era revistado, aquela coisa mais truculenta, vamos dizer, para dizer o mínimo. E aí eles foram ver como mudar essa experiência e conseguiram transformar em algo melhor, vamos dizer. Mas eu não sei se já tinha citado esse exemplo, Carlos, é que eu esqueci agora. Todo exemplo, né? A gente tem esse exemplo, os hospitais estão muito preocupados com isso agora, Verdade. tá? Porque É isso imagina, mesmo. né? O ticket médio, né? A receita média que um cliente que vai para o hospital deixa é milhares de reais. Né? Se eu convencer essa pessoa a trazer mais gente, ou falar que foi bem atendida, ou ela trazer mais negócios, exames, outras coisas, isso vale muito dinheiro. E às vezes eu tenho, né? Tem questões de segurança que eu não posso fazer a melhor experiência para o cliente. Mas, sem dúvida nenhuma, eu posso melhorar a experiência. Né? Eu estudei, por exemplo, a experiência da oncologia no Canadá. Então, na experiência da oncologia no Canadá, tenho treinamento de como eu dou a notícia, eu já faço uma equipe multidisciplinar que vai acompanhar esse paciente ao longo da jornada. O paciente, talvez ele não esteja pensando isso, mas o acompanhante em geral está, que é o qual vai ser o baque financeiro. Então já tem uma pessoa especializada lá no Canadá para ajudar essa pessoa a financiar e ela entender qual vai ser o baque financeiro. Então, você tem uma série de pequenos passos numa jornada que obviamente não é muito, né? Não é para ter uma experiência boa, né? Não, né? Se a gente pudesse evitar, seria uma boa, mas que quando você olha a jornada lá no Canadá e você olha a jornada aqui no Brasil, são fundamentalmente diferentes, mas tem vários pontozinhos que você poderia pegar e poderia adaptar à sua realidade, né? Então, acho que outro ponto importante é a gente falar. A gente fica muito voltado na experiência maravilhosa, aquela experiência deslumbrante. Pode ser verdade, pode ser por aí que eu vá conquistar o cliente. Mas tem também a experiência de não fazer esperar, a experiência de não demorar, a experiência de fazer o prometido, a experiência de avisar o cliente que ele tem um problema. Todas essas experiências, às vezes, são simples de fazer, e eu não preciso ser o circo de Solé para fazer elas, né? Eu não preciso ter, né, gente fazendo malabarismo. Mas eu preciso, de fato, entender com o cliente aonde está pegando, qual partezinha da jornada que é a pior delas. Você concorda que esse aeroporto aí, ele não deixou de fazer a revista, né? Tudo bem? Mas provavelmente Espero eu que não. melhor. Claro que não. Impossível hoje, né? Mas eu mudei o entorno de como era feita a revista. A segurança continua a mesma, as pessoas são as mesmas, os clientes são os mesmos, mas eu fiz algumas coisas que é, Se eu não me engano, esse exemplo específico, Carlos, pode ser que eu esteja errado, mas eles mudaram a cordialidade. Começaram a ser educados. Embora tivesse que fazer, eles falavam, ó, com licença, vou precisar fazer isso. E é uma mudança simples, se você for olhar, que faz total sentido e Claro. que pode melhorar muito a experiência. pode Você não ser precisa ter, você pode brigar com outros se precisar, usar a força, mas educadamente, já muda. Né? Não estou falando eu que, acho né? que Enfim. isso, né? Aí tem questões de seja educado, a que mais vale no meu ponto de vista, né, gente? Coisas bobas, mas peça desculpa. A dificuldade que as organizações têm de pedir desculpas quando elas erram. É um negócio, não, olha, mas cara, você combinou hoje e não veio. Ah, não tem a ver comigo, é terceirizada a minha área de transporte. Eu falei, não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei que você prometeu e eu fiquei aqui esperando e você não apareceu, né? Então, pensando lá na segurança do aeroporto, pode ser que seja mais, como você falou, né? Mais acolhedora. Pode ser
que tenha mais lugar para sentar. Pode ser que eu tenha uma fila para idosos que tem mais dificuldade. Pode ser que quando precisa passar, pode ser que eu avise antes o que vai acontecer. Eu já vi muita gente indo, né? Sempre tem um viajante da primeira vez que não faz ideia que tem que tirar o cinto, né? É, exemplo do Brasil profundo, né? Acho que aí talvez eu e Elias conhecemos mais que o Gabriel aí, É. né? Brasil profundo. Eu estava num lugar aí e falaram para o moço que ele tinha que tirar o cinto e ele falou: mas eu não posso tirar o cinto que minha calça cai. É, um idoso, sabe? Coitado. Claramente a primeira viagem que ele fazia. Pô, será que eu não podia ter preparado ele? Né? Não venha de cinto. Gente, não vai de cinto para o aeroporto. É tão simples, mas eu preciso explicar isso para as pessoas. Né? E aí tá lá o pessoal tirando o cinto, tirando a aliança, tirando. Cara, já não veste isso nesse dia, né? Então tem várias questões, né? De coisas simples, e não precisa ser na hora do serviço, eu posso preparar o cliente antes, eu posso treiná-lo antes, e qual é o desempenho que ele precisa acontecer, e fica melhor para ele, fica melhor para ele, fica melhor para eu que vou operacionalizar, fica menos custoso. Tem vários ganha-ganha de possibilidade nesse negócio. Não tenha dúvida. E por isso, né, Carlos, sem dúvida alguma, é um trabalho incessante e interminável, né? Hoje você alivia, acrescenta uma frase, né, que minimiza um problema, depois amanhã, como você falou, orientar, ou seja, né, é um trabalho que não vai parar jamais, né? Justamente pelo desejo, né, da melhor experiência do cliente, né? Aliás, só para finalizar, antes de pedir a tua mensagem, já pedindo a tua mensagem também final, desse papo delicioso, o lugarzinho ruim de atendimento ao cliente nos Estados Unidos, né? A gente é tratado ali que nem, né? Parece que está incomodando, né? Desculpa, só vim comer o sanduíche, né? É um negócio terrível, né? Então, e parece que lá realmente, né? Pelo menos nesse varejo físico ali, né? Nesse contato físico, eles não estão muito preocupados com isso. Mas queria que você deixasse uma mensagem para a gente, Carlos, telefone, contatos aí também, para quem quiser conhecer mais o teu trabalho. Mostra o livro de novo também. Tá E bom. certamente o nosso piloto está aberto aí para você sempre trazer novidades. Eu que agradeço imensamente. Então, desculpa se eu falei demais, pessoal, Ao mas contrário, Imagina. vocês perceberam, eu gosto um pouquinho desse assunto, né? E é uma paixão antiga aí. Mas, Elias, acho que uma coisa também, e aí só para finalizar, uma outra coisa que está mudando também, a gente percebeu que talvez a gente não desse as condições corretas ah, para os funcionários darem uma boa experiência. Tudo bem? Então, você falou aí do varejo, né? Varejo, muitas vezes, são condições muito difíceis de trabalho e de jornada nada, e é de verdade. escala, Tanto que é etc. difícil reter, né? É difícil reter, né? Não tenha dúvida, Difícil é de verdade. ter, né? Então, por que ela é interminável? Por várias questões, né? Então, a gente agora, então, olha que legal, a gente está começando a tratar os clientes melhor, a gente está começando a tratar a sociedade melhor, está começando a tratar os colaboradores melhor, está começando a tratar os parceiros melhor. Então, de fato, né, talvez eu seja um otimista, talvez eu seja inocente, não sei, mas pelo menos eu vejo com virtuosidade essa direção que a gente está indo, né? Então a gente chama aí de experiência do colaborador. Que você, até mesmo a experiência do colaborador não é boa. Como é que eu vou exigir que essa pessoa esteja sorridente, né? Ela tem que acordar, né? Imagina lá no aeroporto, ela tem que acordar às 3 da manhã. Puxa vida, dá para exigir, não dá? Ela recebe o salário direito, ela tem onde sentar. E são várias questões. E aí começou a cair a ficha também que eu quero contratar as pessoas certas, isso é importante, mas eu preciso dar as condições também, eu preciso dar tecnologia e eu preciso dar outras coisas, né? Então, mas como Elias falou, é um processo que continua, né? Primeiro lugar, ou é um processo contínuo, né? Acho que essa é a palavra correta. Em primeiro lugar, porque os concorrentes também estão percebendo que isso é importante. E aí tem, né, no começo muita gente fez errado, muita gente não entendeu o conceito, mas agora acho que o conceito tá mais claro e eles estão me pressionando. Essa é uma questão. Então, o que eu desenhei já não serve. O segundo é o cliente começa a comparar organizações que não têm nada a ver, né? Então, a entrada do Uber, eu começo a comparar, poxa, que o Uber é tão bom, por que pegar um ônibus é ruim?
Por que que fazer um exame de sangue é ruim? Se o Uber consegue me avisar, por que que os outros não, né? Então a gente começa a comparar essas experiências entre setores e começa também a subir a barra. As pessoas mudam, os clientes mudam. Talvez os clientes, né? Então tá aí o exemplo da Nike que a gente deu. Olha, durante a pandemia, meu, acabou, ninguém mais vai comprar no varejo, o varejo morreu, tal. Puxa, não, tênis, eu preciso sentar para experimentar, e eu preciso de um lugar legal para sentar, para experimentar, e a Nike agora está correndo atrás do prejuízo, voltando lá nos varejistas, falando: erramos, fizemos uma hipótese, desculpa, erramos, nunca mais faremos isso. E é isso que a gente tem que fazer, né? Então, acho que é um processo contínuo, e tem coisas que a gente arruma e elas voltam a estragar, né? Então, pensa sempre numa organização como, não é nem minha essa frase, é de um autor famoso, como um jardim. Você chamou o consultor, ele veio lá, deixou tudo maravilhoso. Você até tentou manipular o jardim para ele ficar maravilhoso, mas tem uma hora que você precisa chamar o jardineiro de novo para ele dar aquela desbastada, né? Então, mesmo coisas que a gente arrumou, a gente esquece porque arrumou e desarruma, entram pessoas novas, vem uma consultoria e desarruma. Então, é um processo contínuo mesmo, eu diria isso aí, tá bom? Muito bom. Então, Mostra o nosso livro de novo. Mostra o nosso livro de novo. deixa o momento merchan agora, vamos ver se ele dá certo. Customer Experience Management, Carlos Caldeira, essa de capinha azul, tá? Opa, é o melhor que a gente pode fazer, Põe mais tá? no peito aqui, vamos ver. Mais perto do peito aí, vamos ver. Isso, aqui, Isso, aqui tá pegando, tá apareceu, bom. tá? O jeito mais fácil, posso falar onde é mais fácil comprar, Por gente? Ou favor. temos... Claro, por favor. Em geral, eu recomendo comprar na Amazon, é o mais fácil, chega rápido, a experiência é boa e, em geral, tem o melhor preço, tá? Me desculpem outros varejistas, façam uma experiência, um preço tão bom quanto na Amazon, que eu indico vocês. Sou professor lá do INSPER, a gente tem um curso de gestão da experiência do cliente, vai ter outra turma agora em dezembro, então, se alguém tiver interessado, entra lá no cursos de educação executiva do INSPER, vocês conseguem achar lá. E eu tenho uma consultoria aí com outros sócios, alguns professores do INSPER, outros professores de outras escolas, chama KCID, e que a gente faz também, né, projetos de experiência, projetos de estratégia, e agora a gente cresceu, também estamos aí com finanças, fusões e aquisições, então estamos devagarzinho aí também crescendo essa outra parte do business aí também. Tá bom? E se quiserem me achar no Instagram, é Carlos Caldeira, KCID, ou Carlos Caldeira Insper. No Instagram, não, minto. No LinkedIn, eu sou melhor de LinkedIn do que Instagram. Eu não sou tão bom quanto o Gabriel assim, no Instagram. Então, no LinkedIn, eu estou sempre postando lá algum texto, alguma novidade. É mais fácil vocês me acharem por lá. Tá bom? Maravilha. Muito obrigado, Carlos. Eu que agradeço, gente. É espetacular a conversa. E espero, Gabriel, que você traga mais gente aí de Customer Experience, de experiência do cliente, que a gente está precisando, tá bom? Bom, tem uma indicação para mandar, hein, Carlos? Muito bom, Carlos. Olha, obrigado. Então, use e abuse do nosso filó e parabéns pela tua trajetória. Vamos sempre trazer novidades aí da tua trajetória e carreira, tá bom? Obrigado. Hoje, então, Maravilha. Habib, que bate-papo, hein? Meu Deus do céu, hein? Sensacional. Já vou aplicar um monte de insights aí, de aprendizados, né? Dentro do que eu faço e do que eu atuo. Você também, né, Habib? A tua área é uma área que você, né, adora. Ah, eu adoro, Gabi. A gente está falando de pessoas, né? No fundo é isso. Então é muito gostoso quando a gente vê esses exemplos, ver e aprender com que nem alguém que nem o É Carlos. verdade, Foi uma aula, foi muito é verdade, legal. é verdade. Eu só queria ter conversado mais, meu Gabi, mas É, o tempo nosso. vou marcar a segunda com o Carlos depois. Muito bom. Então, você que acompanhou a gente, né, já sabe, né? Acompanhe, compartilhe os nossos programas, indique, porque realmente o Filó foi feito para você. Tchau, pessoal. Até o próximo programa. Tchau, pessoal. Até lá.